Você já olhou para uma paisagem e sentiu que ela estava te olhando de volta? Te encarando até? E se a própria Terra, em um de seus cantos mais desolados e antigos, decidisse criar um padrão tão perfeito, tão rítmico, que desafia toda a lógica? Imagine voar sobre o deserto do Namibe, um mar de areia ocre cor de ferrugem se estendendo até um horizonte infinito. Lá embaixo, espalhados por essa tela árida, estão milhões de círculos. Círculos perfeitos e áridos, cada um orlado por um halo de grama alta e desafiadora. Eles parecem bolinhas em um tecido de gigante, ou talvez, os olhos insones do próprio deserto, observando o céu, esperando por uma resposta que tem iludido a humanidade por décadas. Estes são os misteriosos círculos de fadas da Namíbia. Para realmente entender o enigma dos círculos de fadas, é preciso primeiro compreender o palco onde este drama se desenrola. O deserto do Namibe é um dos lugares mais antigos e secos da Terra. É um mundo de extremos, um reino de beleza austera e deslumbrante, forjado por um sol implacável e uma escassez profunda. Aqui, a chuva é mais uma memória do que uma realidade, com algumas áreas recebendo menos de 10 milímetros por ano. O ar é tão seco que pode parecer cortante na pele. Máximas escaldantes durante o dia, noites geladas. É uma paisagem que parece fundamentalmente hostil à vida. Um lugar onde a própria sobrevivência é uma obra-prima de adaptação. E, no entanto, é precisamente neste ambiente implacável que esses anéis de fada impossivelmente perfeitos emergem. Os próprios círculos parecem desafiar a própria lógica deste lugar. Como podem existir essas vastas e perfeitamente circulares áreas de completa aridez? A história dos círculos de fadas no mundo científico começou com um homem chamado Ken Tinley, um ecologista que, enquanto realizava um levantamento aéreo do Namibe no início dos anos 70, ficou impressionado com a escala e a regularidade dos padrões abaixo. Ele não foi a primeira pessoa a vê-los, é claro, mas pode ter sido o primeiro a fazer as perguntas certas nos círculos científicos certos. A hipótese inicial de Tinley era elegante em sua simplicidade. Ele propôs que os círculos eram obra de cupins. Ele sugeriu que colônias de cupins forrageiros estavam limpando a vegetação acima de seus ninhos, criando as manchas estéreis. Essa teoria, embora plausível, foi apenas o primeiro passo no que se tornaria uma guerra de ideias científicas de décadas. Após as observações iniciais de Tinley, cientistas de todo o mundo começaram a descer sobre a Namíbia, cada um munido de sua própria perspectiva disciplinar. Botânicos focaram nas plantas, analisando a composição química do solo e a saúde das gramas na borda dos círculos. Eles se perguntaram se as próprias plantas poderiam ser as arquitetas. Entre os principais candidatos a arquitetos dos círculos de fadas, uma teoria persistiu com notável tenacidade: a hipótese dos cupins. Essa ideia postula que os círculos são a expressão superficial de um vasto império subterrâneo, construído por uma espécie específica de cupim da areia, o Psammotermes alocerus. De acordo com esse modelo, os cupins mastigam as raízes das gramíneas anuais que brotam após as raras chuvas, matando as plantas dentro de um território circular ao redor de sua colônia. Essa limpeza da vegetação serve a um propósito duplo. Remove a competição por água, cria uma área estéril que, após uma chuva, retém a umidade no solo arenoso. Esse reservatório subterrâneo, então, ajuda a colônia a sobreviver às longas e brutais estações secas, uma brilhante façanha de engenharia ecológica. Pesquisadores que escavaram meticulosamente os círculos frequentemente encontraram extensas redes de túneis de cupins sob a areia estéril. Documentaram a presença de Psammotermes alocerus dentro e ao redor dos círculos. Medições de umidade do solo confirmaram que o interior dos círculos realmente atua como uma armadilha de água natural. Os defensores argumentam que o anel exuberante de grama ao redor da borda é resultado direto dessa maior disponibilidade de água. O círculo, portanto, não é um lugar de morte, mas um engenhoso motor oásis, construído por e para seus minúsculos e industriosos habitantes. Se não são cupins, então o quê? Uma teoria igualmente persuasiva e cientificamente rigorosa sugere que os círculos não são criados por animais, mas pelas próprias plantas. Esta é a hipótese da auto-organização, um conceito que pinta um quadro dramático de uma guerra silenciosa e em câmera lenta pelo recurso mais precioso do deserto: a água. Neste cenário, as plantas não são vítimas passivas, mas agentes ativos, moldando seu ambiente para maximizar sua própria sobrevivência. A teoria propõe que, em ecossistemas com escassez de água, as plantas competirão tão intensamente por umidade que criarão padrões na paisagem. O mecanismo funciona assim: um aglomerado de grama forte e bem-sucedido começa a puxar água de seus arredores imediatos, criando uma zona de esgotamento ao seu redor. Esta área ressecada é incapaz de sustentar um novo crescimento, formando uma mancha estéril nascente. À medida que este processo continua, as plantas mais bem-sucedidas são aquelas na borda da mancha estéril, pois têm acesso à água que cai no círculo vazio e escorre para elas. Isso cria um ciclo de feedback positivo. O círculo estéril atua como um coletor de água para as gramas periféricas, que crescem mais fortes, puxam ainda mais água,
Quando as explicações científicas lutam para fornecer uma resposta completa à imaginação humana, frequentemente se volta para possibilidades mais não convencionais, até mesmo de outro mundo. E assim é com os círculos de fadas. Diante de um quebra-cabeça que tem intrigado especialistas por meio século, é talvez inevitável que teorias envolvendo extraterrestres e energias desconhecidas surjam das margens. Embora descartadas pela comunidade científica mainstream, essas ideias falam do profundo senso de maravilha e mistério que os círculos evocam. Poderiam esses círculos perfeitos ser plataformas de pouso para OVNIs, marcadores deixados por visitantes interesse Tenrais em uma tela cósmica? É um pensamento provocador, que transforma o deserto de um laboratório natural em uma galeria de arte alienígena. Essa linha de pensamento, embora especulativa, remete a uma longa história de associação de fenômenos geométricos inexplicáveis com inteligência extraterrestre. A comparação mais famosa é, claro, com os círculos nas plantações. No final, o que há nos círculos de fadas da Namíbia, que nos cativa tão profundamente? Talvez não seja a resposta, mas a própria pergunta que detém o verdadeiro poder. Mapeado, medido e explicado, o GPS não deixa nenhum canto inexplorado, o Google tem a resposta para quase tudo, e os círculos de fadas se erguem como um bastião do desconhecido. Eles são um lembrete de que nosso planeta ainda guarda segredos profundos. Existem fenômenos que resistem às nossas classificações organizadas e desafiam os limites de nossa arrogância científica. Este mistério da natureza é um presente e um convite para abraçar a curiosidade. Inscreva-se aqui no canal Grid Digital, curta o vídeo e compartilhe com amigos que amam curiosidades e tecnologia. Deixe seu comentário que iremos ler e lhe responder.